Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Continuemos com a apresentação do último capítulo do texto base do Congresso Eucarístico Nacional, cujo tema é a Eucaristia e a Missão. E nós vamos ver hoje o subtema A Natureza Missionária do Corpo Místico de Cristo. E assim nos diz o texto: a Igreja surge do Filho na ação do Espírito Santo. Desde as suas origens, ela está profundamente imbricada na missão do Filho e o enviado do Pai e do Espírito. Ela é o ícone da Trindade. A Eucaristia é a forma contínua da experiência pascal que desperta a fé em Jesus Cristo e institui a Igreja. Como afirma a Lumen Gentium, Cristo é a luz dos povos, e a Igreja é em Cristo sacramento ou sinal, e também instrumento da íntima união com Deus e de todo o gênero humano. E ainda nos lembra que, diante do contexto atual, torna-se ainda mais urgente esse seu mandato missionário, a fim de que todos os homens e mulheres alcancem a unidade em Cristo. A Igreja, que se constitui e se fortalece na Eucaristia, na comunhão e na participação do corpo e sangue de Cristo, tem consciência de ser continuadora da missão dele no mundo pelo próprio mandato que recebeu. Fazei isto em memória de mim. Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Ela é enviada a evangelizar os pobres, seguindo o mesmo caminho do seu Senhor. Caminho da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação própria até a morte, morte de que ele saiu vencedor pela sua ressurreição. Foi assim também que todos os apóstolos caminharam na esperança, completando com muitas tribulações e fadigas o que faltava aos trabalhos de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Muitas vezes, mesmo, a semente foi o sangue dos cristãos. Cada cristão, ao celebrar a Eucaristia, além de comungar o corpo sacramental de Cristo, comunga também o seu corpo místico, que é a Igreja. Não pode haver separação. Caso contrário, algo grave acontece, pois trata-se de duas dimensões de um único e mesmo mistério. E nunca é suficiente lembrar: a Igreja, corpo místico de Cristo, é por sua natureza missionária. A Igreja peregrina e por sua natureza missionária, visto que tem a sua origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo. Este desígnio brota do amor frontal, isto é, da caridade de Deus Pai, que, sendo o princípio sem princípio, de quem é gerado o Filho, de quem procede o Espírito Santo pelo Filho, quis derramar, e não cessa de derramar ainda, a bondade divina, criando-nos livremente pela sua extraordinária misericórdia, e depois nos chamando gratuitamente a partilhar de sua própria vida e glória. Nesse sentido máximo, o confessor, monge e padre da Igreja dos séculos VI e VII afirmava que o cristão possui o pão substancial e vivo para o fortalecimento de sua alma e a conservação do bom estado dos bens concedidos pelo Senhor para os seus fiéis
ao dizer para os judeus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O Senhor oferece-se a si mesmo como pão substancial para todos aqueles e aquelas que acolherem a dignidade de sua mente. Máximo tem presente o pão cotidiano, o qual nosso Senhor solicitou na oração do Pai Nosso, de modo que a vida que se leva seja uma preparação à morte, ao dia em que o Senhor virá. Desta forma, a comida seja a vida e não a vida em função da comida. Ele afirma que o pão material prepara a pessoa à vida espiritual para, assim, o fiel viver para Deus. Então, desejo a vocês todos um dia muito feliz. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar. E sobre todos e todas, venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olinda, a rádio da família.